Bom dia, queridos amigos e amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho diário, neste momento em que nos reunimos, pedindo a Jesus que serene nosso coração, que abra as portas da nossa alma para compreender da forma mais salutar possível os ensinos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, neste domingo, nós refletiremos no capítulo 6 sobre a passagem O Consolador Prometido. E o fragmento que eu retirei deste texto para começarmos, para ser o guia da nossa reflexão, se encontra no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 15, 16, 17 e 26. Lerei para nós o trecho que eu destaquei. Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Esta linda passagem de Jesus, que nos mostra que a nossa humanidade estava a aguardar naquela época ainda um Consolador prometido que viria após o Cristo. Bom, antes de iniciarmos, vamos relembrar um pouquinho da jornada de Jesus, da época em que ele esteve aqui na Terra, que era uma época que os corações eram um cadinho ainda endurecidos, um cadinho ainda ignorantes. Então, eram corações que não estavam com os pilares ainda formados para receber certos ensinamentos. Jesus, em sua missão na Terra, passou o máximo que aqueles corações poderiam comportar. E os disse: no futuro, a humanidade terrestre receberia um Consolador que traria a verdade e também os lembraria dos ensinos do Cristo. Bom, pensemos somente em um adendo aqui, que na época Jesus falava muito por parábolas, uma forma fácil de passar os ensinos. E até hoje, se pensarmos, as parábolas nos mostram manchas em nossa alma, manchas morais, que ainda devemos curar. O quanto as parábolas do Cristo são vivas e necessárias e especiais até os dias de hoje. Bom, com isso, nossa humanidade naquela época aguardando o Consolador prometido, eis que vem o Espiritismo, a seu tempo, cumprir o que Cristo havia prometido a todos nós. O Espiritismo, meus queridos amigos, vem rasgar o véu de todas as dúvidas. O que antes era visto como místico, como misterioso, agora ganha um ensinamento. Nossas almas são abençoadas com esse presente também de Deus a todos nós para compreender e ter a permissão de aprofundar um pouco mais nas verdades. O que antes, na época do Cristo, a humanidade não estava comportando receber, mas ele preparou o terreno. Com a chegada do Espiritismo, já estávamos. E Kardec, no Livro dos Espíritos, logo no início, na parte da introdução, se não me engano, a primeira página, o capítulo 1 da introdução, Kardec diz que o Espiritismo é uma doutrina que tem por princípios as relações do mundo material com os espíritos. Essa é uma parte em que Kardec está explicando o porquê Espiritismo chama Espiritismo, a diferença entre espiritualista
espiritismo, espírita. Então, é nesse contexto que Kardec introduz que a doutrina espírita tem por princípios as relações do mundo material com os espíritos. Nossa humanidade finalmente compreende que não somos únicos, que não estamos sozinhos. A Terra é apenas um planeta dentre vários, dentre milhares, um número que não temos condição de mensurar. Nossa alma está ligada pelo passado, pelo presente e pelo futuro. Agora nós compreendemos por que todo sofrimento, por que certas sequelas, por que a minha personalidade se afeiçoa com isso. Agora nós compreendemos. O Espiritismo ele vem realmente rasgar esse véu e estampar as verdades que foram permitidas a nós adentrar. Ainda não são todas. E bom, meus queridos amigos, o Espiritismo ele não vem substituir a doutrina de Jesus, jamais. O Espiritismo vem somar-se a ela. Cristo nos consola, nos dá força, aumenta a nossa fé. E o Espiritismo vem a seu turno somar a ela a partir do momento que nos explica os porquês. Se na nossa alma já pensava, eu sofro, eu tenho que aguentar isso com resignação, porque Jesus está nos dizendo para aguentar com resignação, porque Ele nos aguarda do outro lado, o Espiritismo vem somar a isso dizendo assim, aguente com resignação, como Jesus o diz, mas eu venho lhe explicar por que sofres. Talvez é um débito que está passando de uma consequência que você fez, de um ato que você fez lá no passado. A lei de ação e reação, efeito e causa. Então nós compreendemos e nossa alma muitas vezes não, sempre carece realmente de uma explicação para realmente acolher aquilo. Então, não somos mais cegos, fanáticos, que seguem a algo por medo, sem saber por quê. Neste momento, agora, somos almas que seguem por amor e não por medo. Por amor, porque compreendem o porquê creem. Porque compreendem porque sentem fé, porque acreditam, porque seguem. O ensinamento, ele é uma luz, o conhecimento, ele é uma luz que vem nos retirar desse primitivismo, das cadeias que nos prendiam, ainda um cadinho na ignorância. E compreendendo, a nossa alma segue por amor. Vamos subindo os degraus da evolução da alma. E o Espiritismo vem como o Consolador prometido por Cristo nos iluminar. E pensemos o quanto a doutrina espírita, ela nos concede esperança. Ela seca muitas lágrimas, ela também fortalece, que é uma doutrina também, eu vejo muito amor na doutrina espírita, muita caridade, lembremos, fora da caridade não há salvação, mas é uma doutrina que vem explicar de uma forma direta, de uma forma objetiva, sem dar segundos entendimentos, porque por muitos séculos o homem, ainda domado pelo orgulho, interpretou de formas equivocadas os ensinos do Cristo, mas interpretou de forma equivocada, propositalmente para servir no que lhe beneficiava. E muitas vezes usando disso em cima das pessoas mais simples e humildes. O homem, ele interpretou a seu gosto, orgulhoso e egoísta, os ensinos do nosso Mestre Jesus para se beneficiar.
Ele tirou as interpretações que ele queria. Interpretações, por vezes, muito externas. Mas o Espiritismo vem, a seu tempo, de forma objetiva, sem dar segundos entendimentos, falar-nos, explicar-nos sobre muitos ensinos do Cristo. Se pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra que nos guia diariamente, que já estamos aí com uma amizade muito profunda com ela, porque todos os dias estamos lendo, nutrindo nossa alma com ela, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz em suas passagens as parábolas do Cristo, as passagens dos evangelistas, para que nos explicar de uma forma muitas vezes doída, porque a verdade às vezes ainda dói no nosso coração. Não estamos ainda a pega ali, né? Então, ele vem nos trazer a verdade sem dar segundas intenções e mostrar a importância que Jesus tanto nos falava de olhar para o interior e não mais focar no exterior, no material, mas, sobretudo, colocar à frente a nossa caminhada também espiritual. O Espiritismo vem mostrar sobre a justiça, sobre a bondade, sobre as leis divinas, as leis de amor, as leis do Cristo. Por isso soma tanto a doutrina de Jesus. Moisés veio, preparou o terreno, veio Jesus. Jesus veio, semeou, preparou o terreno. E a seu tempo, Kardec trouxe a doutrina espírita com uma missão lindíssima também. Grandes almas que vieram nos auxiliar aos enfermos da alma que tanto careciam de entendimento para compreender da onde vinha tanto sofrimento, da onde vinha tanta culpa, da onde vinham tantas tendências ruins. E como eu disse, Jesus, o Espiritismo, eles retiram ali e mostram as nossas feridas. Mas eles também nos concedem o bálsamo, o entendimento para curá-la. Pensemos assim, Jesus vem, estampa a nossa ferida, nos mostra as sequelas que nossa alma ainda tem, sequelas morais, e nós sentimos essa dor quando é estampado. Mas Jesus também vem e nos concede o bálsamo para abrandar essa dor, com suas palavras, seus ensinos tão consolador. E aí vem o Espiritismo e nos explica o porquê dessa dor, o porquê estamos sofrendo e o porquê devemos procurar um caminho melhor. E o conhecimento, como eu disse, ele nos liberta. E aquela frase, dentre tantas, mas tem uma frase que eu acredito que muitos também ouvem ela, que é o seguinte: aquele que pouco semeia, pouco também ceifará, que está em Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Que é, digamos assim, o que você planta, o que você é o que você colhe, o que você semeia no presente, é o que você colherá na vida futura. Essa frase, essa máxima, com a vinda do Espiritismo, nunca fez tanto sentido. E é uma máxima dita lá na época do Cristo. Então o Espiritismo ele vem nos explicar, nos iluminar, nos conceder esperança. Principalmente que a vida não encerra no túmulo. Aqueles que amamos e partiram antes de nós estão a nos aguardar no plano espiritual. Os encontraremos com a bênção de Deus. Não estamos sozinhos, não temos apenas esta existência e acabou. Não tem mais nada. O medo, aquela incerteza do que acontece após a morte, será que acabou? Não existe mais. O Espiritismo lança luz da vida eterna, nos concede esperança, nos chama ao serviço no bem, ao serviço com caridade, a nos reformular, a buscar as boas virtudes divinas e a sempre trabalhar no aprimoramento moral, em auxílio nosso, em auxílio dos nossos irmãos também,
que precisam do amparo, que necessitam da ajuda para caminhar junto a nós. Então, meus amigos, espero que hoje eu tenha plantado, como eu sempre digo, uma sementinha de um novo ensino no coração de todos, assim como semeio também no meu, com cada passagem que compartilhamos juntos. Nos encontramos amanhã para iniciar nossa semana, mais uma semana, com o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias a todos os corações que nos ouvem e que nos acompanham. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até amanhã, que assim seja.